Olá, costureiras, tudo bem? Bem-vindas à nossa primeira aula de modelagem base feminina, que a gente esperou tanto para chegar a esse momento, né? Mas antes de começar a parte prática, eu tenho algumas coisas para falar para vocês. E a primeira é muito obrigada. Eu estou muito feliz e muito agradecida com essa oportunidade. Eu me preparei muito para esse momento e eu sempre achava que eu não estava pronta o suficiente. Então foi preciso realmente muita coragem para eu tirar esse projeto do papel e estar aqui hoje oferecendo esse conteúdo para vocês. Então eu estou muito orgulhosa, muito feliz, realmente muito agradecida pela oportunidade que vocês estão me dando. Desde que eu abri a inscrição para esse curso, eu tenho recebido inúmeros feedbacks, né, inúmeros retornos positivos que estão me dando uma indicativa de que eu estou na direção certa e isso está me deixando muito satisfeita profissionalmente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cecília, eu sou professora de modelagem já há alguns anos e eu sou a idealizadora do projeto Costura que Cura. Esse projeto ele já nasceu no meu coração também há algum tempo, mas tem um ano e meio que ele está saindo do papel e tomando formato. Eu também não sei para que direção ele vai, mas eu sei que eu tenho muitos sonhos e muitos objetivos para ele em relação principalmente à valorização da nossa profissão. Então, o que eu puder fazer para a gente se sentir cada vez mais forte, mais valorizada, ter mais força na nossa profissão, com certeza vocês podem contar com a minha ajuda. E é por isso que eu tô aqui hoje, para tentar colocar na cabeça de vocês um pouco da minha visão da modelagem. Eu sonho com a modelagem desde criança, eu sempre quis costurar as minhas próprias roupas, eu sempre tive muita habilidade aí com artes manuais no total, mas eu realmente não entendia a modelagem e nem tinha muita paciência para entender. Então eu comecei a minha trajetória com a costura criativa, o que foi muito benéfico para mim também, porque me deu um vasto repertório de acabamento, de como fazer uma costura limpa, pregar botões, zíper, enfim. Cada bolsa, cada almofada, cada coisa que eu inventava, isso me dava mais conhecimento e mais repertório. Então eu sou grata a essa parte do meu caminho, mas a minha vida profissional só realmente ficou completa depois que eu passei a estudar sobre a modelagem, a entender a modelagem de uma forma mais prática, né, e mais simples. Para quem não sabe, eu sou formada em moda. Depois de muito bater cabeça, de fugir da modelagem, eu entendi que eu só seria mesmo completa se eu fosse em busca desse conhecimento. E há mais de 10 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade dos cursos online e eu tinha essa visão também de que uma pessoa bem qualificada era só se ela tivesse a graduação, né, a faculdade. Hoje eu já mudei muito meu pensamento sobre isso, é por isso que eu dou esse conhecimento para vocês. Mas na época era assim que eu pensava, então eu saí da minha cidade, que era lá no interior do Mato Grosso, e fui em busca do meu sonho, né, de me formar realmente em moda. A gente vai para uma faculdade como essa com uma ideia de que tudo é muito bonito, né? Uma glamorização da profissão, que a gente vai sair de lá uma super estilista ou coisa assim. Chega lá não é nada disso, é muita prática, a gente tem aula de costura, de modelagem, de coisas práticas e como a gente acha que para ser estilista não precisa de nada disso, ou pelo menos eu achava, então essas aulas não me prenderam muita atenção também na faculdade. Eu aprendi porque eu tinha que aprender, mas como foi uma coisa muito técnica, sem explicar os porquês e tudo mais, isso não prendia a minha atenção. Mas aí eu me formei com uma ótima nota, graças a Deus, mas sem muito conhecimento prático da coisa, porque a gente aprende na faculdade a fazer o método na graduação mesmo. A gente aprende que a gente tem que fazer aquela conta como uma regra, mas não ninguém explica pra gente no corpo o porquê que a gente está fazendo aquilo. Não sei se em outra faculdade é diferente, mas as aulas que eu tive foram assim. Então eu saí bem crua mesmo. Então depois de formada eu voltei para minha cidade e me vi num beco sem saída, porque eu tinha a profissão que eu amava, né, como formação, mas eu não tinha um emprego e eu não tinha um direcionamento. Então foi que eu peguei as minhas máquinas que eu já tinha da costura criativa e abri o meu próprio ateliê na minha casa mesmo. E aí que começou, né, o maior perrengue, porque eu tive que aprender na prática. Eu tive que buscar em livros, buscar em revistas informações do porquê daqueles traçados. E quanto mais eu buscava um método que me desse uma assertividade ou que me desse uma explicação
que tivesse algum fundamento na minha cabeça, eu não encontrava. Então foi que eu comecei a desenvolver o meu próprio método, a minha própria didática. Passei por muita coisa nesses anos de profissão, errei demais, decepcionei muitas clientes, com certeza. Eu peço perdão se alguma estiver me assistindo, mas eu realmente cresci muito com tudo isso. E é isso que eu quero proporcionar para vocês a partir de hoje, principalmente nessas 3 aulas. É essa nova visão e eu quero tentar encurtar o caminho de vocês, para que vocês não precisem sofrer o que eu sofri ou errar tanto quanto eu errei. E se errarem, que seja de uma maneira consciente, que seja entendendo como vão fazer para acertar depois. Não como um erro em que a gente fica se lamentando, eu errei e agora perdi. Não. O erro ele é benéfico, ele vai acontecer. Isso vocês precisam saber como um processo natural da vida, em todas as fases, em todas as áreas da nossa vida, os erros acontecem. Na modelagem não é diferente, mas o que a gente pode fazer é mudar a visão que a gente tem desse erro, né? E começar, a partir do erro, entender qual vai ser o próximo passo que vai gerar o acerto. Porque eu realmente vou dar para vocês a chave do entendimento da modelagem. Eu vou explicar para vocês hoje algumas coisas que parecem óbvias para algumas pessoas, mas para quem está aprendendo não é. Então eu acho que eu vou virar algumas chaves aí para vocês, para que se torne tudo mais fácil e mais simples de entender. E para começar tudo isso, a gente vai aprender agora. Eu gravei um vídeo separado que eu vou colocar para vocês aqui agora sobre como tirar as medidas do corpo da maneira correta. Eu não vou ensinar hoje todas as medidas do corpo, porque como a gente não vai utilizar todas elas, vocês vão acabar esquecendo mesmo, ou vou acabar aí confundindo a cabeça de vocês sobre o que realmente importa nas atividades que a gente vai seguir. Então hoje eu vou ensinar vocês a tirarem as medidas apenas das partes do corpo que a gente vai utilizar nos processos de modelagem que a gente vai aprender. Só que a lógica para tiragem de medidas ela é a mesma para todas as partes do corpo. Então prestem bastante atenção, anotem se for necessário, tá bom? Porque depois eu vou explicar como que a gente vai utilizar essas medidas. Então vou rodar o vídeo agora e daqui a pouco a gente se vê. Agora eu vou ensinar para vocês a tirarem apenas as medidas necessárias para as atividades que a gente vai fazer nesses 3 dias de aula. São infinitas as possibilidades, né, de medidas do corpo quando se trata de modelagem sob medida. Mas como a gente vai aprender pelo padrão e na gradação para conseguir nesses 3 dias dar o máximo de conteúdo para vocês, então aqui a gente vai tirar as medidas agora só realmente do que a gente for utilizar. Para começar, eu tenho aqui a minha modelo, a Sofia, e eu vou começar a tirar as medidas na ordem para que vocês já consigam entender melhor como que a gente vai utilizar lá no passo a passo. O ideal é que vocês tenham sempre um caderno já com a ordem anotada para que vocês não esqueçam de nenhuma medida. Eu costumo ter uma ficha que faz parte do planner da costura. Quem não conhece ainda pode ir lá no blog, né, dar uma olhada do que se trata. Mas eu já tenho aqui anotadinha todas as medidas para eu não me perder. Vamos começar agora pela largura das costas. Vira, Sofia, por favor. A medida da largura das costas, ela parte de um ponto imaginário aqui, entre o ombro e o braço. Se a Sofia erguer o braço aqui, ó, vocês vão ver, a gente pode imaginar uma linha, que é o que proporciona esse movimento. Então, é a partir dessa linha imaginária, né, que é mais ou menos nesse ossinho, que a gente vai posicionar o ponto zero da fita até o mesmo ossinho do outro lado. Então, a Sofia, ela tem 37 de largura de costas. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para uma proporção do corpo que é muito utilizada no método que eu vou ensinar. Se vocês observarem o corpo das pessoas que estão aí perto de vocês, vocês vão observar um padrão de 3 tamanhos iguais, visualmente. Claro que em centímetros, em milímetros, isso não vai ser exatamente igual, mas para a gente fazer o cálculo, isso é muito útil. É um ombro, um pescoço e o outro ombro. Se vocês observarem, temos 3 espaços iguais aqui. Então, eu não vou entrar em detalhes agora, mas isso gera um raciocínio, uma conta lá no molde, que é importante que vocês consigam compreender agora visualizando o corpo. Agora eu vou tirar a medida da altura do corpo, que é o que vai, quando a gente faz a caixa de base de modelagem vai utilizar essa altura das costas. Então, a gente pode também imaginar um ponto aqui entre o pescoço e entre o ombro, né? Onde a junção do ombro com o pescoço, a gente imagina um ponto onde a gente vai pôr o ponto zero da fita
E aqui eu posso usar a minha mão como auxílio, onde eu tiver, levanta só um pouquinho, amor. Onde eu tiver aqui a curva da cintura, a menor circunferência da cintura, é onde eu vou posicionar a minha fita. Só que sempre em linha reta. Então eu posso vir aqui com a minha mão para me auxiliar. E onde parar o meu dedo aqui, é que eu vou marcar a altura da cintura. A altura do corpo, desculpa. Então a Sofia tem uma altura de corpo de 38 centímetros. E eu vou anotar isso. Agora a gente vai tirar a medida do busto da Sofia. Essa medida do busto ela é muito importante porque com alguns pequenos detalhes podem dar muita diferença aí dependendo do corpo que estiver sendo medido. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para a pessoa que a gente estiver medindo erguer o braço e a gente vai passar a fita em cima do ponto alto do busto e de maneira que ela fique reta com as costas. Vai para frente. Que ela fique reta com as costas. A fita não deve folgar, eu não posso pôr a mão assim, porque senão, olha, aumenta de 2 a 3 centímetros e não pode apertar. Então a fita tem que ficar bem rente. Só que uma coisa muito importante é que a gente tem o hábito de tirar a medida da cliente quando a cliente ainda está com o braço para cima. Tirando a medida da Sofia com o braço aberto, deu 83 centímetros. Agora pode abaixar o braço. Quando ela abaixa o braço, eu tenho mais 1 centímetro, porque a tendência do corpo, quando a mão tá pra cima, é esticar. Então, acaba que fica mais fina, né, a circunferência, fica menor. E quando ela baixa o braço, me dá 1 centímetro. Como era um padrãozinho de um tamanho 36, mais ou menos, é pouca diferença. Mas quando a pessoa tem bastante busto, essa medida ela tende a aumentar mais ainda. Então, é muito importante que depois que você posicionar a fita, a cliente ela fique com os braços abaixados, para você posicionar a fita novamente, né, cuidando para estar retinho, para que a gente não perca nenhum centímetro e a blusa não acabe ficando apertada. Agora uma outra medida que é muito importante, porque é ela quem vai determinar a posição correta da pence no molde. Do ponto alto até o ponto alto do outro busto, ou seja, de bico a bico do peito mesmo, você vai medir essa distância. A separação de busto da Sofia é de 17 centímetros. Olha, a gente imagina uma linha reta passando pelo ponto alto do busto aqui e coloca a fita que vai dar 17 centímetros no caso da Sofia. Agora a gente vai tirar numa vez só 2 medidas. Do mesmo ponto que eu utilizei para tirar a altura das costas, agora eu vou fazer pela frente. Eu ponho o ponto 0 aqui nesse encontro entre o pescoço e o ombro, ó. Eu imagino aqui que aqui tem um ponto que liga essas duas partes do meu corpo. Então eu coloco a fita aqui. Eu passo pelo ponto alto do meu busto e já anoto a altura do meu busto. Então, a Sofia tem uma altura de busto de 27 centímetros. E com a fita rente ao corpo, do mesmo jeito que eu marquei lá atrás, eu marco aqui agora a altura. Deu 39 centímetros. Aqui a fita fica folgada mesmo na hora que eu solto. Mas se eu segurar ela, na hora que eu arrumo a minha mão aqui, dá 39 centímetros de altura de corpo pela frente. Então, eu preciso anotar isso. Agora a gente vai tirar a medida da cintura da Sofia. Não tem segredo nenhum. Quando a gente coloca a fita no corpo, só de dançar a fita assim, ó, ela tende a parar na menor circunferência. Só de colocar aqui, ó, se eu deixo a fita solta, ela tende a cair no menor vão. E aqui eu fecho a fita sem folgar nem apertar, ó, ela tá rente ao corpo. Não tô apertando, não tô colocando o dedo, nada para folgar. Então, a Sofia tem 65,5 de cintura. Agora, a gente vai tirar a medida do quadril. Vira de lado, por favor. É importante que a cliente ou que a pessoa a ser medida esteja com uma roupa rente ao corpo, porque pode dar diferença se estiver muito folgado. Como, por exemplo, essa calça da Sofia, ela não é muito adequada, mas já vai dar para ensinar para vocês a posição correta. O quadril é a maior circunferência que eu tiver. Então, eu posso contar que a maior curva do bumbum, ó, eu passo a fita em linha reta também, nem para frente nem para trás. Aqui pega também a maior circunferência do quadril e mediu 95 centímetros. Então, isso aqui é muito importante, porque como a roupa tem que vestir no corpo, é importante que a gente pegue a maior circunferência, que a gente tome esse cuidado. E agora a gente vai tirar a medida da altura do quadril. A altura do quadril começa na cintura. Então, daquele lugar onde eu tirei a medida da cintura, exatamente daquele lugar,
eu vou colocar meu ponto zero e pela lateral do corpo, aonde é que eu passei a fita para fazer a medida do quadril, né, a maior circunferência, eu vou com a minha mão auxiliar da Sofia dá 24 centímetros. Então, eu passei a minha fita aqui, né, para tirar o quadril, onde era a maior circunferência, e aqui, com a fita em pé, eu acho 24 centímetros, que é a altura do meu quadril. Agora a gente vai tirar a medida do braço da Sofia, do comprimento do braço. A medida do braço, para fazer as mangas, começa aqui pela cabeça do braço, naquele mesmo ossinho onde a gente mediu a largura do quadril. Agora a gente vai colocar o ponto zero para medir a altura do braço. Mas o que acontece? Quando a gente fala em manga, se a gente medir o braço assim, do jeito que ele tá, quando a pessoa for se mover, quando ela tiver que dobrar o braço por algum motivo, essa manga vai ficar mais encurtada. Então, o ideal é que eu coloque a fita aqui, né, no ossinho onde eu tirei, que eu passe pelo cotovelo. Eu também já posso marcar a altura do cotovelo nesse momento. A Sofia pode dar uma dobradinha no braço, uma dobrada, 90 graus. Aqui marcou o cotovelo dela, 35 centímetros a altura do cotovelo, depois eu vou anotar isso. E agora eu sigo a fita até aqui abaixo desse ossinho da mão. Deu 61 centímetros. Porque o que acontece? Quero que vocês observem uma coisa. Ó, tá vendo como a fita ficou larga? Provavelmente essa manga, quando ela tiver com o braço esticado, vai ficar mais larga. Mas se eu tivesse tirado essa medida já com o braço esticado, quando ela for dobrar, a manga ficaria curta. Então eu prefiro fazer a manga mais comprida e poder ajustar de acordo com o modelo a ser interpretado, do que acabar ficando curta e não ter como consertar depois. Então tinha dado 37 cotovelo e 61 centímetros de manga. Agora a gente vai tirar a medida do punho. O punho, ele tem que ser tirado na maior largura da mão, porque a gente tem que pensar que quando a gente tem que vestir a manga. Então, em roupas que não tem o abotoamento, como camisas e tudo mais, a gente precisa vestir essa manga sem nenhuma abertura. Então, é importante que ela seja tirada na maior largura da mão. Para isso, eu vou pedir para a Sofia virar aqui e colocar o dedinho para dentro, assim. E aqui na maior circunferência, a gente vai tirar a medida. Então, o punho da Sofia pode ser tido como 20 centímetros, sem apertar, sem folgar, rente ao punho. Porque a nossa tendência é que quando a gente vai vestir, a gente passe a mão com o dedo fechado, mesmo que a gente não perceba. Então, a gente pode tirar a medida com o punho assim fechado, que vai dar certo. E depois, se precisar, se for o caso do modelo, a gente dá uma ajustada nisso. Prontinho, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham anotado. Eu tentei ser o mais clara possível, mas se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários pra mim, tá bom? Só não deixem de entender. Podem ir lá no grupo do Telegram também, expor as dúvidas, devem ir até lá, porque se for preciso eu gravo uma aula auxiliar e jogo lá no grupo pra vocês, tá bom? Agora que vocês entenderam como é que tira as medidas, que a gente já tem aí uma noção, né, sobre as medidas do corpo, eu vou ensinar para vocês, eu vou explicar para vocês o porquê que a modelagem é calculada da forma que a gente conhece. Eu não sei se todos vocês que estão me assistindo já tiveram algum contato com a modelagem, algum contato com algum outro método de modelagem, mas o fato é que quando a gente fala de modelagem plana feminina ou modelagem bidimensional, que eu já vou explicar para vocês o que é, quando vocês veem o molde geralmente está nesse formato aqui, ó. Ele tá pela metade. Essa linha aqui, ela é representação da dobra do tecido, né? Ele é representação de somente a metade do corpo. E eu vou explicar para vocês o porquê que esse molde é construído dessa maneira. Para isso, eu tenho a participação aqui de uma amiga muito especial, que é a Joyce. Essa bonequinha aqui, ela me acompanha em toda a didática, né? Porque ela é a representação perfeita do corpo. Então eu utilizo ela para que vocês entendam o que eu vou fazer no papel. Tudo que eu vou fazer no papel ali, que eu vou explicar para vocês, eu vou explicar no corpo o que representa, onde é que está aquele ponto, para que vocês consigam realmente entender o método e entender os cálculos. E por que eu escolhi logo o molde da blusa para começar? Diante de todos os formatos do corpo, de todas as formas do corpo feminino, a parte superior é que tem mais curvas. Então, no meu entendimento, ela é a mais difícil de fazer.
Sim, a gente vai começar pelo mais difícil, porque eu acho que vocês entendendo o fundamental da parte mais difícil, depois vocês serão capazes de aprender qualquer outra coisa e de interpretar qualquer outra peça. Então, nesses 3 dias, a gente vai ter muito conteúdo, eu vou passar muita informação valiosa para vocês, por isso que eu pedi para vocês terem um caderninho para anotar, porque realmente vai ser muito rica essas 3 aulas. Então, agora não vai ser diferente. Se vocês observarem, ó, é a metade do corpo dela certinho aqui. Porque o que acontece? O nosso corpo, ele é tridimensional. Não sei se vocês remetem lá aos filmes 3D, por exemplo. Tridimensional é o mesmo que 3D, porque significa que tem 3 dimensões, que é a altura, a largura e a profundidade. Então, quando vocês vão lá ao cinema e vocês colocam aquele óculos 3D, que parece que os objetos são reais, é porque parece que eles têm até profundidade, né? Parece que eles estão na nossa mão. Isso é o tridimensional, é um exemplo do tridimensional. Tudo que está à nossa volta é tridimensional. Já o bidimensional é a imagem plana, ou seja, eu aqui na sua tela, por exemplo, é uma imagem plana, eu pareço um desenho na sua tela. Esse molde é um molde plano, porque eu tenho apenas a altura e a largura e tudo está desenhado no papel. Então esse é o molde plano. Então quando a gente fala em modelagem bidimensional ou plana, é tudo que está desenhado no papel, traçado no papel. E quando a gente fala em modelagem tridimensional, é a moulage, que é aquele método, não sei se vocês conhecem, onde já alfineta direto no manequim ou calcula direto no corpo da pessoa. Não é o que a gente vai fazer aqui. O que a gente vai fazer aqui a partir de hoje é o bidimensional ou plano. Aí agora eu vou explicar para vocês o porquê que a gente faz pela metade. O nosso corpo, ele é um objeto simétrico. Um objeto simétrico significa que ele é igual para os dois lados. Então, se o meu corpo é simétrico, se tudo que eu tenho do lado direito eu tenho do lado esquerdo, não tem necessidade de eu fazer o cálculo 2 vezes. Eu faço o cálculo uma vez só e quando eu for cortar esse tecido, eu corto o tecido na dobra. Então, eu posiciono o molde na dobra do tecido e quando eu abro o meu tecido, eu tenho o meu molde inteiro. Então, isso é porque o corpo ele é simétrico. Então, quando eu for fazer a modelagem, eu não vou calcular 2 vezes, eu vou calcular uma vez só. Eu tenho aqui o exemplo da frente, mas nas costas é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente for fazer a modelagem, a gente vai começar por uma caixa base. A caixa base, vocês já vão entender tudo que eu tô falando, não precisem se preocupar. Eu vou dar uma prévia para vocês, mas daqui a pouco a gente vai pôr tudo no papel de forma prática para construir o molde, tá bom? O que eu quero dizer para vocês é que a caixa base de modelagem é um espaço delimitado no papel, desenhado no papel, que contém a parte da maior circunferência do corpo. Quando a gente vai vestir uma roupa, essa roupa ela precisa entrar, não é verdade? Para essa roupa entrar na gente, o que eu preciso me basear, pela lógica, é que ela tenha a maior circunferência do corpo. Para um corpo padrão feminino, a maior circunferência é a do busto. Então, já que eu tirei a medida do busto anteriormente, como vocês viram, é nessa... Porque o que acontece? Se eu for fazer pela cintura, por exemplo, eu não vou conseguir vestir, porque aqui é mais largo, então provavelmente a roupa não vai entrar em mim, assim como se eu fizer baseado em outra medida. Então, eu tenho sempre que fazer a caixa base na modelagem, onde eu vou construir o molde dentro, baseado na maior circunferência. Só que eu não vou fazer no papel toda a medida do busto, porque se o meu lado direito é igual ao meu lado esquerdo, eu tenho necessidade de fazer só um lado. Então, eu vou fazer só um lado da frente e só um lado das costas. Eu vou utilizar metade da minha medida do busto. E isso vocês vão ver lá na prática. Agora eu vou falar para vocês quais são os materiais que eu utilizo no meu cotidiano para fazer as modelagens, tá? Eu quero deixar claro primeiro que eu invisto um pouco mais em material porque eu sou uma profissional e eu faço modelagem diariamente. Então, isso vocês podem aderir a esses materiais dessa forma ou podem ir para o mais simples e para o mais básico. Eu vou mostrar das duas opções para vocês hoje para que vocês entendam o porquê de cada material. O primeiro é a régua. Eu tenho uma régua de 60 centímetros de acrílico transparente, mas também é perfeitamente possível que vocês usem a régua pequena de 30 centímetros.
Eu, pessoalmente, gosto da régua transparente porque é melhor de ver o ponto que já está marcado. Às vezes a gente precisa enxergar algum ponto que já está marcado. Então eu utilizo a transparente, mas tanto faz se ela é de 60 ou se ela é de 30. Eu utilizo também esse esquadro grande de acrílico, não tá dando para ver direito porque tá com reflexo, mas é um esquadro comum de acrílico, ele custa em média de R$ 30 mais ou menos, e é um objeto bastante durável se você tiver cuidado, e é muito, muito útil. Eu também, assim como a régua, gosto de tudo transparente, mas se você não tiver o de acrílico e gostar de esquadro grande, você pode usar o de MDF, você pode comprar ele numa loja de aviamentos comum, pede lá um esquadro e as curvas de alfaiate. Eu não tenho curva aqui para mostrar porque a minha acabou se perdendo nas mudanças, mas aqui tem as medidas da cava e a gente pode adaptar para gancho também, mas também vem com uma régua curva que é bem fácil de usar. Esse kit aqui com essa régua e uma curva que vem, acho até que vem uma régua de MDF também, custa mais ou menos R$ 15, tá? Então não tem desculpa. Eu utilizo também, eu não gosto daquela régua de MDF, então eu utilizo a curva francesa. Essa curva ela é muito interessante porque ela tem todas as curvas que eu precisar num mesmo objeto, então eu só vou virando e traçando, vocês acho que vão ver durante a construção do passo a passo que a gente for fazer daqui a pouco. Então essa aqui é a que eu utilizo, mas essa aqui também, essa aqui já serve, tá? E se você não tiver dinheiro para comprar nenhum desses esquadros, é perfeitamente possível que vocês usem os esquadros escolares. Eu paguei R$ 1,50 no jogo com esses 3 réguas aqui. Tem os 2 esquadros e ainda tem esse transferidor que com criatividade é perfeitamente possível que vocês utilizem a curva dele para encaixar nas curvas que vão ser necessárias, ou também fazer as curvas de olho. O que eu quero dizer para vocês aqui é que não deixem de praticar com a desculpa de que não tem material, porque é perfeitamente possível até mesmo fazer esse esquadro aqui, ó, com papel. Para quem tiver interessado, lá no YouTube, lá no começo do projeto, eu postei um vídeo que eu ensino a fazer um esquadro de papel, porque o que acontece? Eu vou explicar para vocês o porquê do esquadro. Vou explicar com esse esquadro aqui que dá melhor para ver no vídeo. O esquadro, ele é importante por causa desse ângulo aqui, que forma como se fosse a ponta de um quadrado. Esse ângulo, ele chama o ângulo de 90 graus ou perpendicular. É o ângulo que a gente vai usar para tudo na modelagem, para conseguir construir um molde retinho, um molde perfeito, a gente precisa desse ângulo. Então, por isso que é importante sim ter um esquadro. Mas não precisa ser um esquadro caro, pode ser um esquadro até mesmo feito de papel, como eu acabei de falar. Outra coisa que vocês podem utilizar, dá para se virar sem, mas é legal se tiverem, né? Eu mesmo utilizo bastante, é esse objeto chamado carretilha. Ele roda, ó, e tem dentinhos, que é quando a gente precisa marcar o papel que está embaixo, a gente passa no papel de cima e fica a marcação no papel de baixo. Vamos precisar de tesoura para papel. Não sei se vocês têm essa informação, mas eu vou dizer que é muito importante que não seja a mesma tesoura do tecido, porque um tira o fio do outro, então tem que ter uma tesoura para tecido e tem que ter uma tesoura para papel. Canetas coloridas, só se vocês quiserem. Eu, como eu faço para gravar o vídeo, precisa ficar destacado, eu uso canetas coloridas, mas vocês podem usar lápis, caneta comum, o que vocês quiserem, tá? Para escrever no papel. Também isso não é de total relevância. Fita adesiva, eu utilizo a fita crepe porque ela não gruda tanto e na hora de tirar não rasga o papel. Mas pode ser fita durex, pode ser a fita que vocês quiserem, desde que vocês consigam fixar o papel aí para não sair do lugar na hora de riscar ou na hora de carretilhar. Então eu uso fita crepe. Eu utilizo também calculadora, apesar das contas serem bem simples, às vezes a gente está muito corrido e acaba não pensando aí nas contas logicamente. São contas simples, de mais, de menos, de dividir, mas eu utilizo a calculadora ou às vezes a calculadora do celular também. A fita métrica, para tirar as medidas, não tem como sem a fita métrica, é um objeto baratinho, eu acho que é R$1,50, tem tanto tempo que eu não compro uma fita que eu nem sei que preço que tá, mas eu acho que é de R$1,50 a R$3, varia bastante a fita, eu já tenho várias, então tem muito tempo que eu não compro, mas sem isso aqui não tem modelagem, sob medida, né? Agora se for na gradação, daí já é diferente. O caderno para anotação, tá? Importantíssimo.
Lá no terceiro dia, depois da última aula, para quem assistir todas as aulas, eu vou disponibilizar a apostila para imprimir. Aí vocês podem fazer anotações na apostila também. Mas como é um presente só para quem assistir as 3 aulas, então por enquanto eu oriento vocês que vocês tenham um caderno para anotação. E por último e muito importante, o papel que vocês vão utilizar para molde. Eu peguei aqui uma manga para demonstrar. Eu utilizo o papel craft, eu já compro de rolo porque eu uso muito. Um rolo com, eu não sei se é 100 ou 200 metros, é muita coisa que vem. Eu já tenho o meu rolo mais de um ano, custa mais ou menos R$60, mas esse papel você também encontra por metro em lojas de aviamento. Então, se você está aprendendo, se você ainda vai fazer pouco, você pode ir lá na loja de aviamento e comprar alguns metros. Deve ser em torno de 50 centavos o metro. Eu acho um pouco caro, porque vai muito papel na modelagem, ainda mais no começo que a gente erra bastante. Então, acaba ficando um pouco mais caro. Mas vocês também podem usar papel de presente, ou jornal, cartolina, o papel que vocês tiverem, tá? É importante que seja um papel grande, porque a modelagem é do tamanho do corpo, mas é inevitável, tem que ter, tá? A partir de agora eu preciso que vocês peguem o caderno que eu pedi para vocês separarem, caneta ou lápis, né? E anotem tudo que eu falar. Não se preocupe por enquanto com os materiais. Primeiro assistam tudo, porque os materiais vocês vão decidir depois se vocês querem investir num material melhor ou se vocês realmente podem usar o que vocês têm em casa até aprender e até entender. O que eu oriento vocês é que vocês pratiquem muito. Não percam a oportunidade de praticar em momento nenhum. Junto com a apostila que eu vou dar lá no terceiro dia, para quem acompanhar as 3 aulas, eu vou disponibilizar uma apostila que vai ter todas essas informações, né, das aulas que eu tô passando nesses 3 dias. O molde que eu vou fazer hoje é no tamanho 42 da tabela de gradação, porque é o tamanho que tem as medidas mais fáceis de serem calculadas para que a gente entenda melhor. Mas tudo, absolutamente tudo que eu fizer, todas as contas que eu fizer para essa atividade é perfeitamente aplicável ao molde sob medida. A única coisa que vocês vão precisar trocar mesmo é a medida que está sendo calculada, né? Por exemplo, se eu tenho 94 de busto para o tamanho 42, quando vocês forem fazer a tabela, o molde lá no tamanho de vocês vão usar a medida do busto de vocês e assim por diante, tá bom? Todas as medidas que eu vou usar a partir de agora nessa atividade estão disponíveis aqui na página para vocês que vocês possam acompanhar passo a passo aí e até poderem fazer, treinar muito depois. Tem todas as medidas da tabela 42 e também está disponível para baixar a tabela toda, né? Então, o que eu oriento para vocês é que vocês tentem fazer em todos os tamanhos da gradação e depois tentem fazer sob medida também, já que vocês aprenderam a tirar as medidas. Vamos lá, vamos começar então o tão esperado molde base para blusas, né? Então, como eu já disse para vocês, tudo vai partir de uma caixa base, que é o espaço onde eu vou delimitar a construção da frente e das costas. Então, a gente vai começar construindo uma caixa base, que vai ser em forma de um retângulo e depois dentro a gente vai construir o molde. Esse passo é muito importante, porque é ele quem delimita aí o espaço onde você vai construir seus moldes. A caixa base, a gente vai começar da seguinte maneira. Aqui na parte superior do papel, a gente vai fazer uma reta medindo a metade do busto, a metade da circunferência do busto. Como eu expliquei para vocês, a gente passa a fita, né, bem rente ao busto, assim, e encontra a medida do busto, não é mesmo? Só que, como eu expliquei para vocês, o molde, ele é simétrico, então não tem necessidade de eu construir todo o molde da frente e todo o molde das costas. Eu vou construir apenas metade da linha aqui do centro das costas até a linha do centro do busto. Então, a caixa base que eu vou construir agora, e eu tô fazendo de vermelho porque eu também vou fazer de vermelho ali o desenho, ela vai contemplar toda a medida que eu possa envolver esses 2 moldes, a metade das costas e a metade da frente. Então, para começar, eu preciso colocar a medida da metade do meu busto, porque a maior circunferência que eu tenho na parte superior do meu corpo é a circunferência do busto. Então, é essa circunferência que eu vou utilizar para fazer a largura total da minha caixa base. Não sei se vocês conseguem compreender.
mas esse molde ele precisa entrar no corpo, ele precisa vestir de alguma maneira. Então ele tem que ter pelo menos aí o tamanho da maior circunferência. Então a gente vai utilizar qual que é a nossa maior circunferência nesse caso, é o busto, e eu vou usar só metade, porque eu vou fazer somente a metade da frente e a metade das costas. Então, como a gente vai fazer o molde no tamanho 42, como eu já falei pra vocês, o busto no tamanho 42 é de 94 centímetros. Então, eu venho aqui na minha calculadora, coloco a medida inteira do busto e divido por 2, que é o que eu vou utilizar somente metade. Então, eu faço uma linha aqui, 94 dividido por 2 deu 47 centímetros. Então, aqui do ponto zero, eu marco 47 centímetros. Aqui. E aqui é o meu ponto A e aqui é o meu ponto B. Então, eu sei que a minha caixa base vai ter essa largura, que é a metade do busto. Eu usei 47 centímetros porque estamos fazendo o tamanho 42 da tabela de gradação. Mas se for aí na medida de vocês, por exemplo, é a medida do busto de vocês dividido por 2, ok? Agora, quanto que vai ter de comprimento essa caixa? No tamanho 42, o comprimento das minhas costas, né, que é o nosso maior comprimento nesse caso é a das costas. Quando a gente posicionou a fita aqui nesse cantinho e mediu até na cintura, a gente encontrou aqui a altura das costas. Então, a gente sabe que a caixa base vai precisar ter essa altura das costas. Então, do ponto A e do ponto B, eu vou traçar essa altura das costas como comprimento aí da minha caixa base. No tamanho 42, é de 44 centímetros. Então, como que eu vou fazer agora para conseguir traçar essa reta de uma forma que ela fique um quadrado perfeito, um retângulo perfeito? Eu utilizo o esquadro. Eu já tenho uma linha reta aqui, então, como a gente tem esse ângulo perfeito aqui de 90 graus na régua, é por isso que eu gosto da régua transparente, para eu conseguir enxergar, eu vou posicionar uma das retas na reta que eu tenho no meu papel, trocar de caneta aqui, e vou encostado na outra reta descer aqui. E a mesma coisa aqui no ponto A. Eu viro o meu esquadro, ele é, né, tem bastante mobilidade, a gente tem bastante possibilidades, e traço aqui de novo. E essas retas, elas vão ter que ter 44 centímetros, que é a altura das minhas costas. Então, 44 aqui, 44 aqui, e eu fecho assim a minha caixa base. Então, eu já sei que eu tenho a metade da minha maior circunferência, porque eu vou construir o molde somente pela metade, somente na dobra, e o tamanho da minha maior altura, né? Aqui é meu ponto C e aqui é meu ponto D. Agora, a gente vai delimitar qual o espaço que vai ser pra frente e pras costas, né? Só que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o meu molde das costas, ele é sempre um pouco mais alto que o da frente. Se vocês observarem aí, aqui na boneca a costura tá bem no centro. Mas se eu passo a minha costura depois aqui bem no centro, provavelmente vai ficar repuxando o meu molde, né, o meu modelo, porque aqui nas costas eu não tenho o volume do busto. Como na frente eu tenho o volume do busto, é natural que o tecido tenda a descer. Então, eu tiro 2 centímetros aqui de diferença. Então, dessa linha aqui, eu vou descer 2 centímetros e vou traçar uma nova linha, que é o que vai delimitar aí onde eu vou construir meu molde da frente e meu molde das costas. Então, eu meço aqui 2 centímetros, aqui também, e traço uma nova linha aqui, antes de dividir os espaços, ou depois também, porque eu sei que tudo que eu fizer a partir da linha de baixo é frente e tudo que eu fizer a partir da linha de cima é costas. Agora, vamos distribuir os espaços, onde vai ser frente e onde vai ser costas. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender que quando a gente olha o corpo de lado, assim, a parte da frente ela é um pouco maior. Se a gente dividir esse espaço aqui bem no meio, provavelmente a nossa costura ela não vai ficar centralizada, ela vai ficar torta, porque como eu preciso de mais espaço na frente por conta do meu busto, então é como se essa costura fosse vir aqui, mais ou menos. E não é o que eu quero que ela fique centralizada ao meu corpo. Então eu preciso descontar o espaço pro busto, né, pro encaixe do busto, pra acomodação do busto.
Então, muitos métodos usam isso como folga de vestibilidade. Eu não concordo em ser uma folga de vestibilidade, porque não é um espaço que eu calculo a mais. Eu tenho um espaço aqui que corresponde exatamente à medida que eu tirei do meu corpo. O que acontece é que a forma que eu divido isso é um pouco diferente. Eu desconto, se vocês perceberem, ó, se esse busto não existisse, aí sim eu teria praticamente aqui a mesma medida de frente e de costas. Então eu preciso descontar essa acomodação do busto. No tamanho 42 que a gente está fazendo, que é um tamanho padrão, eu vou descontar 2,5 centímetros. Vocês já vão entender direito. Aqui do ponto A, que seria aqui, eu vou descontar 2,5 centímetros aqui. E como o molde tá na dobra, teoricamente, depois isso se torna 5 centímetros, né? Tudo que eu fizer aqui vai se espelhar para o outro lado. Então, eu descontei aqui o espaço do busto. E a partir desse ponto, que eu vou colocar como se fosse o meu ponto 1, é que eu vou dividir agora o que eu preciso delimitar para frente e para as costas. Esse ponto, ele só é importante agora, nesse momento, e ele é referente à acomodação do busto, para que a gente possa delimitar o espaço da frente e das costas. Então, eu sei que aqui eu tinha 47 centímetros, né, no total, porque era segundo a tabela de gradação no tamanho 42, que o meu busto é 94 centímetros, eu dividi por 2 para poder fazer minha caixa base e encontrei 47 centímetros. Porém, agora eu descontei 2,5 centímetros. Então, 47 menos 2,5, me sobrou aqui agora, de 1 até B, 44,5. Então, menos 2,5 igual a 44,5 centímetros. E é esse 44,5 que eu vou dividir para delimitar onde é que vai ser a minha divisão aí de frente e de costas. Então, eu vou dividir esses 44,5 por 2 e vou ficar com 22,25 centímetros. Eu vou pôr a minha régua no meu ponto 1 agora e vou marcar aqui 22,25 centímetros, que vai dar aqui mais ou menos. E aqui eu vou colocar o meu ponto 2. Com o esquadro, para eu não precisar fazer toda a conta novamente aqui na linha de baixo, com o esquadro eu posso perfeitamente fazer a mesma coisa, posicionar uma das retas lá na minha reta que já existe e descer até aqui embaixo. E aqui eu marco o meu ponto 3. E esse espaço aqui é o que vai funcionar, né? O que eu vou utilizar para fazer a minha frente. Então, eu vou anotar aqui de vermelho que aqui é o meu espaço para a minha frente. Vocês conseguem observar que ele já ficou um pouco maior do que o lado das costas, justamente porque aqui vai o encaixe do busto. E essa costura, ela tende a ficar harmoniosa depois no final. Esse aqui vai ser a costura lateral, a linha da costura lateral. Agora, a gente vai marcar o espaço das costas. A gente já tem a largura total das costas, né? Onde vai chegar até aqui nesse ponto. Porém, eu preciso delimitar o espaço até onde vem o ombro agora. Então, a gente mede, né? Eu ensinei vocês a medirem com a fita, de ombro a ombro, passando bem rente. E no caso do tamanho 42, a tabela de gradação, a minha largura das costas é de 40 centímetros. Então, eu simplesmente vou dividir os 40 centímetros por 2, porque eu tô fazendo somente a metade das costas, né? E vou dividir, e vou anotar aqui na linha de cima os 20 centímetros. E aqui vai ser o meu ponto 4. Aí, novamente, com o esquadro, se eu não quiser fazer toda a conta lá embaixo, eu só venho com o meu esquadro aqui e prolongo essa linha até lá embaixo, onde eu vou ter o meu ponto 5. E essa é a minha caixa base de modelagem. Aqui tá o espaço para as minhas costas. Essa aqui é a caixa base de modelagem, no tamanho 42. E tudo que eu fiz aqui, vocês podem perfeitamente aplicar sob medida, porém com algumas dicas que eu tenho para dar para vocês. Quando vocês forem fazer o molde sob medida, esse ponto 1 aqui, ele é variável. Porque o que acontece?
Aqui eu usei um padrão de 2,5, mas quando a pessoa a ser modelada, né, no molde sob medida, ela tem pouco busto, eu posso diminuir esse tamanho, porque senão essas duas linhas aqui, elas acabam se encontrando. E quando a pessoa tem mais busto, tipo, tem muito busto, eu posso aumentar. Lembrando que eu nunca posso aumentar números muito consideráveis, porque tudo que eu faço aqui, eu espelho pro outro lado na hora da costura, na hora de abrir o molde. Então, pode ser que acabe sobrando muito, né? Então, eu posso aumentar de meio em meio centímetro ou diminuir de meio em meio centímetro até acertar aí o corpo da pessoa que está sendo modelado. Mas esse ponto é muito importante porque ele é padrão para a tabela de gradação. Quando a gente fala sobre molde sob medida, a gente precisa diminuir se a pessoa tem pouco busto e aumentar se a pessoa tem muito busto. E daí, a partir do ponto 1 é que a gente constrói todos os outros pontos. Então, esse ponto aqui é o primeiro, justamente porque ele é fundamental na determinação da posição da costura, né, da lateral do corpo, para que fique uma modelagem harmoniosa, para que não fique torto, né? Então, se eu quiser posicionar bem a costura na metade, né, do meu corpo, harmoniosamente, eu preciso sempre cuidar com esse ponto. Se vocês fizerem na tabela de gradação, é proporcional que vocês usem 2,5. Se tem menos busto, eu posso diminuir essa medida, né? Trazer esse ponto 1 mais perto do ponto A. E se eu tenho mais busto, eu posso deixar mais longe do ponto A. Eu posso aumentar essa medida. A partir de agora, tudo que eu fizer vai ser referente às costas e vai ser na cor verde, justamente como tá na apostila que vai estar liberada para vocês baixarem em PDF. Lá eu divido tudo por cores, não deixem de baixar essa apostila, porque tudo que eu expliquei aqui tá escrito lá passo a passo, até muito mais explicado do que aqui no vídeo, que a gente tem pouco tempo. Então, agora a gente vai construir o molde das costas. O molde das costas, essa linha é referente ao meio das costas, aqui, né? Porque como é simétrico, então não tem necessidade de eu fazer duas vezes o mesmo desenho. Então, eu faço a partir aqui do meio das costas, construindo aí a curva do pescoço, a linha do ombro, a cava, aqui a gente vai construir a cava, pegando a linha aqui que a gente já delimitou aqui, até a cintura. É esse molde aqui que eu vou fazer. Por enquanto eu vou fazer sem pence, porque a pence vai ficar para a próxima aula, para que eu possa me aprofundar no assunto. Então, vamos lá. O que vocês precisam entender, que já foi dito, é que esse molde, ele é rente ao corpo, como se fosse uma segunda pele, ele não folga e nem aperta. Então, tudo que eu fizer agora, todas as contas que eu fizer aqui nessa caixa base que a gente calculou, vai ser referente à metade das costas e no molde rente ao corpo. A gente vai começar a modelar o molde das costas por essa curva aqui. Então, o que eu quero que vocês visualizem aqui nessa caixa base? O corpo, vocês estão vendo essa curvinha aqui? Esse ponto aqui é como se fosse esse ponto, porque esse ponto B é como se ele fosse, como se eu tivesse fechado o quadrado perfeito aqui, aí sim ia ser meu ponto B. Mas não é o caso, a gente tem uma curva natural aqui no nosso corpo, né, que é tipo um ossinho que a gente tem aqui, e é ali que eu delimito o espaço do meu pescoço, o centro do meu pescoço. Então, a gente tem esse ponto aqui. E a gente tem aqui onde a gente encontra o nosso pescoço com o nosso ombro. Então, a gente vai começar encontrando esse ponto aqui entre o pescoço e o ombro. Lembra que quando a gente tirou a medida do corpo, a gente encostou a fita aqui no encontro do nosso ombro com o braço, né? Passou ela rente aqui até o outro lado e encontrou a largura das costas. Então, se vocês começarem a observar aí o corpo, vocês vão ver que visivelmente essa linha ela pode ser dividida em 3 partes, que é um ombro, o pescoço e o ombro novamente. Então, o que acontece? Para eu encontrar qual que é o espaço que eu deixo aqui para essa curvinha, como são 3 partes, eu posso dividir esse meio das minhas costas por 3 também. A gente utilizou a metade das costas aqui para fazer a nossa caixa base, então a gente pode, que foi 20 centímetros, né? Então, a gente pode dividir esses 20 centímetros por 3
né, para encontrar essa terceira parte aqui. Então, esse é um padrão do corpo. Se vocês observarem o corpo de quem tá aí perto de vocês, ou até mesmo de vocês no espelho, vocês vão ver que a nossa linha das costas, a nossa largura das costas, ela é visivelmente dividida por 3. Claro que milimetricamente pode ser que tenha algumas diferenças, mas o que importa pra gente aqui é um padrão para que possa facilitar o nosso trabalho do molde base, para que depois a gente possa fazer os ajustes necessários. Então, se eu sei que aqui esse espaço é dividido por 3, eu posso dividir também a largura das minhas costas, usar aqui a metade das minhas costas por 3 para encontrar a largura aqui do meu degolo. Então, eu sei que eu tinha 20 centímetros da metade das minhas costas e dividido por 3 são 6,66 centímetros. Só que o que acontece? Eu encontrei aqui 6,66 centímetros, eu posso arredondar isso para 6,5, não tem problema, que depois a gente pode ajustar, né, se caso fique muito apertado. Só que a gente tem uma leve curva aqui pra cima, né? Então, eu não posso simplesmente marcar 6,66 centímetros aqui, porque senão provavelmente vai ficar apertado. Então, eu aumento 1 centímetro, que é referente a essa curvinha aqui da frente, aqui de cima. Então, o que eu faço? Olha, eu vou marcar na linha de cima, pra vocês entenderem. E vou fazer uma curva até na linha de baixo. Então, essa curva que eu fiz aqui é exatamente essa curva do meu degolo aqui. Eu dividi a metade das minhas costas por 3, porque é visivelmente dividido em 3 partes, é como se fosse 3, né? 1, 2, 3. E eu aumentei 1 centímetro na divisão, porque como é em curva, provavelmente ficaria muito apertado. Então, eu aumentei aqui a curva. E eu fiquei com 7,66 ou 7,5 também é possível. E marquei aqui o ponto do meu degolo, que eu vou colocar como sendo o meu ponto. Vou colocar o meu ponto 1 de verde, pode ser. Na apostila tá um pouco diferente a pontuação, mas as regras são a mesma. Tudo que eu fizer de verde agora vai começar do ponto 1. Agora, a partir do ponto 1, a gente vai traçar a medida do nosso ombro, né? A gente tá aqui, o nosso ponto 1 é esse ponto aqui, e a gente vai traçar agora a largura do nosso ombro. O que acontece? A gente já sabe que a largura total das nossas costas termina aqui na linha do ponto 4, que é onde a gente tinha já calculado o espaço para as costas. Então, esse ponto 4 aqui, ele é como se, a gente tá vendo que o ombro, ele tem uma caída. Se a gente imaginasse uma linha reta traçada aqui, aqui seria o ponto 4 em vermelho. Então, a gente precisa traçar agora a caída desse ombro. É um padrão do corpo humano que essa caída tenha entre 3 até 4 centímetros, dependendo muito da pessoa. Então, a gente vai utilizar um padrão de 3 centímetros nesse tamanho 42, mas isso vocês podem ver de acordo com o corpo que vocês estiverem modelando. Então, aqui do ponto 4, eu vou descer 3 centímetros para eu poder traçar o meu ponto 2 de verde, que é a caída do meu ombro. Então, eu vou traçar aqui, eu vou colocar o meu ponto 0 no meu ponto 1 de verde, até o ponto que eu achei ali, e vou traçar uma reta, deu 12,5 centímetros. Então, eu vou anotar aqui esses 12,5 centímetros, porque eu vou usar ele depois na construção da frente. Então, aqui tá a linha do meu ombro, essa linha aqui do meu ombro. E agora, a gente vai encontrar a altura da nossa cava. Um outro padrão também do corpo humano, que como a gente está fazendo aqui de uma forma mais generalizada, eu vou trabalhar com padrões, é que a nossa cava, a altura da nossa cava, ela pode ser equivalente, na maioria dos casos, ela é equivalente à metade das minhas costas também. Então, quando eu posiciono a fita, se vocês observarem o corpo, se eu posicionar a fita aqui, no ponto 0 aqui e medir até aqui, depois rodar ela pra cá, é claro que o corpo humano é em curva, então parece que é menor, mas a mesma distância que eu tenho aqui da metade das minhas costas é o que eu tenho aqui pra minha cava. Então, se aqui eu tenho 20 centímetros, então aqui a partir do ponto 2 eu também vou descer 20 centímetros. Eu desço aqui 20 centímetros, marco o meu ponto 3, que é a altura da minha cava, né?
Só que o que que acontece? A cava, ela é curva, e eu sei que essa linha aqui eu tracei pra cera da costura. Então, pra eu poder fazer essa curvinha, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu esquadro, vou posicionar nessa linha aqui e vou traçar ela até aqui. E a mesma medida que ficou aqui nesse encontro, que eu vou pegar minha régua aqui agora e vou saber quanto que deu 2,5 centímetros. Eu vou subir aqui 2,5 centímetros. Então, eu ligo o ponto 2 até aqui nesse pontinho que eu acabei de encontrar. E o restante eu faço em curva, que é a curvinha que vai passar por baixo do braço, formando a cava. Ela fica retinha assim mesmo, não tem problema, porque fica bem rente mesmo, tipo, fica muito rente aqui ao braço. O nosso corpo, ele é curvo, então parece que não vai dar certo, mas no final dá tudo certo. E essa curvinha é uma pequena curva que eu vou ter aqui embaixo do meu braço, tá bom? Vai ficar dessa forma. E agora, a gente vai encontrar a linha lateral, essa linha lateral e essa linha. Para encontrar essa linha lateral, eu preciso definir aqui qual que é o tamanho da minha cintura. Então, como a gente está fazendo apenas a quarta parte do corpo, né? 1, 2, 3, 4. A gente está fazendo só uma parte do corpo dividido em 4. O que eu vou fazer é pegar a medida da minha cintura, que no caso do tamanho 42 é de 72 centímetros, e vou dividir por 4. E vou ficar com 18 centímetros. Então, esse ponto é o mesmo que esse ponto aqui, que a gente mediu a largura do nosso busto, da circunferência do busto e a altura das costas para encontrar a metade das nossas costas. Esse ponto D é esse ponto aqui, tá? Então, a partir do ponto D, direcionado para dentro do molde, a gente vai marcar 18 centímetros. 18 centímetros aqui. Vamos colocar o nosso ponto 4 aqui, né? Aqui a gente pode colocar o nosso ponto 5 e descer aqui a lateral do nosso molde das costas. E aqui eu posso simplesmente fechar com a régua, porque essa linha equivale ao centro das minhas costas. Então, aqui está o molde das minhas costas sem pence. Eu ainda não coloquei a pence eu vou colocar na próxima atividade do próximo vídeo, porque vocês vão entender certinho o posicionamento dela, como é que funciona, tá? Então, esse é o nosso molde das costas e já tá pronto. Agora, a gente vai começar a construir o molde da frente. Bom, a partir de agora, tudo que eu fizer vai ser referente ao molde da frente e vai ser em azul. Essa linha que a gente tem aqui lateral é o mesmo que essa linha central do corpo, aqui. Essa linha aqui, onde a gente terminou a cava, continua sendo a linha da cava, aqui, né? Então, o nosso molde base, ele vai ser assim, com o pescoço bem rente, a cava, tudo bem rente, como uma segunda pele mesmo, como foi nas costas, ok? Dá pra visualizar? Então, vamos lá, vamos começar. Como a gente começou pelo degolo aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o decote. Então, a mesma conta que a gente fez aqui, eu não sei se vocês lembram, mas era a metade das costas dividido por 3, que deu 6,5, que deu 6,66, mas eu arredondei para 6,5, e adicionei 1 centímetro para minha curvinha. Então, o que que acontece? Eu vou repetir essa medida aqui no lado da frente. Só que tem um esqueminha. Tudo que eu fizer a partir de agora vai ser pela linha de baixo. Lembra que a gente dividiu, que eu ensinei pra vocês que a frente ela é 2 centímetros mais baixa? Então, a gente vai ignorar toda essa linha de cima agora e vai fazer tudo a partir da linha de baixo. Então, a gente vai começar marcando o decote aqui. Então, a partir desse ponto, a gente vai descer aqui o 7,5 e vir pro lado também com 7,5. E assim a gente vai ter encontrado esse ponto aqui, é o ponto do decote no centro do corpo, e esse ponto aqui é o centro aqui entre o ombro e o pescoço. E agora eu vou traçar isso aqui em curva. Então, eu vou construir uma curva aqui que eu acho que envolva o pescoço sem ficar muito apertado aqui ou sem ficar muito cavado aqui. Então, tem que achar um meio termo entre eles.
A gente traçou aqui a linha do pescoço, então, e agora vamos encontrar o ombro. Como que eu vou encontrar a caída do ombro? Lembra que a gente caiu 3 centímetros aqui de caída do ombro? 3 centímetros. Aqui eu também preciso cair 3 centímetros. Mas como que eu encontro o ponto onde eu vou cair esses 3 centímetros? Como que eu costumo fazer, que eu observei aí o padrão das minhas clientes? Eu vou pegar toda essa largura aqui, vou ver quanto que tem. Tem 25 centímetros. 25 centímetros. E vou dividir por 3, pelo mesmo motivo da terceira parte, como eu expliquei ali, das costas. Vou dividir por 3, deu 8,33, mas eu não preciso fazer 8,33, não tem necessidade. Eu posso marcar 8,5 mesmo aqui, só pra gente encontrar um ponto. Com o meu esquadro, eu vou traçar até aqui embaixo e já vou juntar, eu vou prolongar a linha da cava das costas, porque agora eu vou traçar o meu ombro e a minha cava. Então eu já encontrei a altura da minha cava quando eu fiz o meu molde das costas. Só que eu não tinha prolongado para não complicar para vocês. Então, mas agora, da mesma forma com o esquadro, para fazer uma reta bem certinha, eu vou prolongar aqui. Então, aqui é que eu vou delimitar minha cava. Mas ainda estamos falando do ombro. Então, aqui eu vou descer os 3 centímetros de caída, que vai dar esse ponto aqui. Vamos marcar aqui o ponto 1, o ponto 2, só que tudo de azul. Aqui é o meu ponto 3, onde eu encontrei a minha caída. E lembra que deu 12,5 aqui o meu ombro? Então, eu vou pôr a minha régua aqui no ponto 2. E vou também traçar 12,5. E aqui eu tenho o meu ombro. E aqui eu tenho o meu ponto 4. Agora, o que a gente tem que fazer? Agora, a gente vai traçar a curva da cava da frente. O que eu preciso que vocês entendam aqui nesse momento dessa curva? Essa curva, ela não pode ser muito fechada para não ficar cortando o braço, né? Para não encaixar a manga depois. Mas ela também não pode ser muito cavada, porque senão vai ficar muito decotada e depois eu não tenho como consertar. Então, eu tenho essa linha aqui de base e o que eu vou fazer? O mesmo tamanho que eu tenho aqui, eu vou subir aqui. Então, eu venho com a minha régua, e eu sei que aqui eu tenho 8 centímetros, eu vou subir 8 centímetros aqui também, vou encontrar esse ponto. E a partir desse ponto aqui, eu saio desse meu retângulo 2 centímetros. Eu vou encontrar um ponto imaginário aqui. Vou ligar aqui. E a partir desse meu ponto aqui, que pode ser o ponto 5, é que eu vou fazer a curva até lá no ponto da minha cava, no ponto de dentro da minha cava. Vou usar aqui minha curva francesa. Dessa forma. Porque o que acontece? É melhor depois eu ter como cavar um pouco mais, caso seja necessário, do que acabar sobrando ou, né, ou faltando tecido. Porque se eu entro muito e venho até esse ponto, pode ser que fique muito cavado. Então, depois fica difícil de eu consertar. E na hora de pôr uma manga, a manga vai ficar repuxando. Então, eu prefiro fazer um pouco menos cavado aqui e poder tirar na tesoura depois, caso seja necessário. E agora, da mesma forma, a gente vai encontrar aqui a lateral e a cintura. Da mesma forma que a gente fez nas costas, ainda sem a pence, porque a pence é um assunto para a próxima aula. Então, eu lembro que como que eu tracei a cintura aqui? A cintura aqui foi 72 dividido por 4 e encontramos 18 centímetros. É a mesma conta aqui na frente. 1/4 da cintura para o tamanho 42, ficou 18 centímetros. Aqui eu já vou traçar o meio da minha frente, essa linha já é representação do meio da minha frente. E agora eu só junto aqui a minha cava com a minha cintura e eu tenho a minha lateral. Lembrando que isso aqui é sem pence, então o busto ainda não está encaixado aqui dentro. Esse aqui é apenas a base da base. A partir daqui a gente ainda vai aplicar muitas outras contas que vocês precisam acompanhar para conseguir chegar ao resultado do molde base pronto. A gente tem pouco tempo, então é por isso que hoje eu vou parar por aqui.
Bom, por enquanto é isso. Eu acho que já foi bastante conteúdo por aqui para vocês assimilarem. Eu espero de coração que vocês tenham entendido e qualquer dúvida que tenham ficado para trás, por favor, não deixem de me perguntar. Eu peço por gentileza que coloquem nos comentários o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram da didática ou se tem alguma coisa que eu preciso melhorar e explicar melhor para vocês. Caso seja necessário, eu posso gravar aulas adicionais, né? Complementares aí a essa explicação e disponibilizar lá no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo, então eu vou deixar o link aqui na página para que você entre agora. Você não pode perder essa oportunidade, porque todo mundo lá está comentando e trocando informações, né, compartilhando conhecimento. Então é uma ótima oportunidade para você que quer aprender aí a fazer as coisas de uma forma mais simples. E não deixem de assistir a aula de amanhã, tá imperdível realmente, é onde a gente vai começar a aprofundar um pouco mais na modelagem. Amanhã eu vou ensinar para vocês como colocar pence corretamente no molde, né? Eu vou dar uma breve explicação sobre o que são, para que serve e vou explicar na prática como que a gente posiciona essas pences no molde, tá bom? E também vou ensinar vocês a prolongarem essa base da blusa para fazer blusa mais compridas, mais longas. Então a aula de amanhã tá imperdível. Eu espero muito que vocês assistam lá com o caderninho na mão para anotar tudo, tá? Beijos, até a próxima aula!